Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre sociedades africanas, né? A importância da gente conhecer essas sociedades africanas que estabeleceram-se ali às margens do Rio Nilo, em outras localidades, desenvolveram a tecnologia, desenvolveram a agricultura, mesmo em regiões desérticas, né? Olha aqui o mapa, né, os biomas do continente africano, né? E você pode entender esses biomas com a ajuda do seu professor de geografia, trabalhando aí a interdisciplinariedade. Chama a atenção de vocês, né, nessa região aqui mais ao norte da África, a gente sabe que é uma região desértica, né? Então vejam aqui, ó, né, toda essa região em que o deserto do Saara se faz presente. E daí a gente vai passando por áreas de transição desses biomas, né? E aqui nós vamos ter uma floresta tropical, né? Então vejam aí, aqui na rente a linha do Equador, um bioma parecido, similar com o que a gente já tem aqui no Brasil, né? Quando você imagina essa linha vindo e chegando até o Brasil, a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, né? Então, alguns biomas do continente africano. E a história da África, pessoal, a gente ainda tem, infelizmente, uma impressão muito equivocada sobre a história da África, pautada aí em aspectos negativos, né? Estudos e pesquisas contemporâneas permitem conhecer a rica e movimentada história da África, que vai muito além sobre a presença europeia em seu continente, né? Trago aqui para vocês, né, um exemplo, né, de livros sobre história da África, que nos permite conhecer a história da África a partir de conceitos, de percepções, né, mais positivas do que aquelas que a gente está sempre acostumado, né, a ouvir ou criar esses conceitos sobre o continente africano, né? E quando a gente observa a história da África, nós percebemos três fontes principais, materiais e imateriais, que nos permite conhecer a história do continente africano, né? Os documentos escritos sobre a história da África, não só os documentos tradicionais, os documentos oficiais, muitas vezes produzidos, né, por uma historiografia europeia, mas também os documentos escritos produzidos aí, né, pela população africana, os documentos arqueológicos, né, dos principais reinos como o Egito, e a tradição oral muito presente nas sociedades africanas, principalmente através da figura dos griots ou dos griotes, né? Veja com a sua professora de língua portuguesa a importância dos griots para a história da África, né? E aqui, pessoal, no antigo Sudão, né, os recém-chegados se juntaram a outras culturas para formar os povos de fala banto, né? E os bantos e os iorubás, os sudaneses, foram os principais grupos que foram trazidos para o Brasil durante o processo de escravização dos povos africanos, né? Então aqui é onde eu vou encontrar os povos bantos, né? Outra ocupação significativa no continente africano foi o Império do Mali, né? A partir ali do século XIII, entre os rios Níger e Senegal, nas terras habitadas pelos mandingas, né? Então eu trago ali para vocês, né, essa representação do Império Mali, ali por volta do século XIII, né? E uma outra questão importante sobre a África é a expansão do Islã na África setentrional, né? Então ali nós vamos ter a presença da religião islâmica e a expansão, né, da religião muçulmana, islâmica e muçulmano são sinônimos, através aqui da África, né, a presença dos muçulmanos também em Portugal e Espanha, mas principalmente nessas regiões, né? Então olha ali, né, na África convertendo os berberes, os povos africanos, na medida em que eles avançavam, os muçulmanos vão realizar essa conversão dos povos da África e hoje, né, nós temos aí um grande número da população africana adepta à religiosidade muçulmana. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre sociedades africanas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.